Ah, essa semana não dá não, pô. Toda hora me convocando pra cá, pô. Já começou? Começou? E aí, gente, tudo bem com vocês, pessoal? Gente, eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje, um vídeo de análise no caso, mas um vídeo mais de um bate-papo, né? De uma conversa e trocar, né, percepção, conhecimento, profundidade a respeito de convivência com os seres humanos, né? A respeito de saber lidar com os seres humanos, né? Esse vídeo é um vídeo muito mais de análise, de reflexão, de aprofundamento, mas é mais como um bate-papo, né? Aquele papo assim, camarada, de a gente poder se aprofundar na vida, né, gente? Não é um vídeo em relação comercial, né? É um vídeo mais de humanização, tá, gente? Esse caso desse esse ex-jogador, né? Se não estiver enganado, de vôlei, né? Ele é um caso bastante problemático, né? E eu separei aqui alguns tópicos que eu queria passar para vocês, né, gente? Porque para que vocês venham entender o conteúdo que vai ser falado, né? Que é o histórico mesmo problema de comunicação, um canal de comunicação. Nem todo mundo tem preparo para ter relacionamento, anulação de direito de defesa e as consequências dos atos, né? Eu separei esses quatro tópicos aqui, né, para que vocês não venha em algum tópico perder o interesse, não venha perder alguma coisa que realmente interessa a vocês, e para fazer uma análise bem profunda, e eu vou estar falando sobre isso, né, gente, esses quatro tópicos, né. A gente tem um problema, e esse problema é um problema histórico, tá, de a gente trocar o canal de comunicação pelo outro. Então, a questão está na questão intelectual, né? Na questão da comunicação, e rapidamente pode sair para uma questão de uma agressão e culminar na questão da morte de um outro seres humanos. Eu já até falei isso em alguns vídeos aqui no canal. Problemas de comunicação, entendeu? Problemas de convivência, de aceitação, eles têm que ser resolvidos no canal de comunicação, no canal de diálogo, no canal de ser correspondido, né? Se a parada degola para a questão física, aí já é um outro problema, um problema de força física, um problema de imposição, um problema de se impor. É um outro canal, né? No caso, eu sempre falo que é uma unidade de medida diferente. Então, historicamente falando, isso sempre está acontecendo. Os problemas de comunicação sempre caem para a questão de força e depois para deixar a existência dos seres humanos, que é a morte, né? E não parece que não tem cura para isso, entendeu? Parece que a gente passa tanto tempo preocupado em ter acesso às nossas necessidades que a parte da convivência ela é muito colocada de lado, né? É muito mais por impulso, muito mais por desejo do que propriamente consciência, né, de ter um relacionamento. E isso traz um problema muito sério, como a gente vê esse vídeo que foi publicado, né, desse jogador agredindo a sua companheira, porque o problema não estava relacionado na questão física, quando ele distribuiu o soco, né, agrediu. O problema estava relacionado na comunicação. E aí tem um agravante para muita gente que não conhece, que a gente passa muito tempo querendo ter acesso aos recursos naturais, só para vocês entenderem a ligação do raciocínio da análise, que é ter uma casa, que é ter uma roupa, uma alimentação, uma vestimenta, uma boa escola para os filhos, uma conversa com o pai e por aí vai, gente, tá? Do que propriamente a gente saber se comunicar, saber interagir, dar tempo para as coisas. Tudo é muito rápido, tudo muito tem que ser instantâneo, tudo tem que ser imediato e as coisas exigem tempo. As coisas exigem tempo para ser resolvido. E a gente vive muito nessa pressão de tudo ser instantâneo. E nem tudo vai acompanhar esse ritmo de solução rápida.
entendeu? Cada ser humano ele tem a sua característica de resolver, o seu tempo de resolver suas próprias coisas. E essa falta de atenção, de comunicação, de convivência, essa falta de investimento acaba sempre tornando atitudes explosivas, atitude irada, atitudes que vai voltar contra a própria pessoa mesmo, que eu vou falar no próximo tópico. Mas a gente tem muito esse problema de comunicação, de dar tempo, de procurar entender, procurar entender. A gente vive muito atolado de muitas coisas para poder resolver as coisas acaba que não dá tempo. Acaba que não dá tempo para resolver até essas questões de convivência que precisa de investimento, né? Bom, o segundo tópico que eu queria falar com vocês é a questão que nem todo mundo tem preparo para ter relacionamento. A gente vive uma realidade, principalmente os homens, de falta de acesso, de escassez, de exclusão. Sempre é uma vitória de segundo tempo para ter muito relacionamento. E isso atrapalha a nossa intuição, o nosso sensor, o nosso sexto sentido, de entender que nem todo mundo tem preparo, condições, estrutura para ter um relacionamento. E isso lá na frente vai acabar dando problema para as pessoas, tanto para os homens e até mesmo para as mulheres. Nem todo mundo tem preparo. E os problemas por essa falta de preparo, a gente vê muitos casos, o homem não querendo se responsabilizar pelo filho que ele fez. Muitas vezes a mulher, ela não tomando as atitudes de poder se comunicar com o homem, no caso, trocar uma ideia, e por aí vai. Então nem todo mundo tem preparo para se relacionar, para conviver, para lidar. A gente é muito criado naquela filosofia programado, né? Que tudo vai funcionar, que tudo vai fluir, que tudo vai acontecer, achando que todo mundo, ou fazendo as pessoas pensar que todo mundo vai pensar igual. E não é assim. Cada ser humano tem o seu pensamento, cada ser humano tem o seu jeito de agir e de pensar. Mas a gente é levado a crer que todo mundo vai seguir o mesmo fluxo, que vai acontecer, que vai dar certo, que vai funcionar, que todo mundo vai acontecer a mesma repetição. E não é assim. É a mesma coisa de dizer que o filho vai ter que ser advogado, que o neto vai ser advogado, o bisneto vai ser advogado. Gente, isso aí não é assim. Cada tipo de relacionamento é para uma determinado tipo de pessoa. Pensar que todo mundo vai ser do mesmo jeito, é não reconhecer a natureza dos seres humanos, né? E essa questão de que nem todo mundo tem preparo, isso acaba acontecendo muito. Muitas vezes as pessoas se descontrolam, muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com os problemas, muitas vezes as pessoas não conseguem viver com as certas situações e acaba se explodindo, acaba se isolando, acaba indo embora, entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência. Estou dizendo alguns casos, tá, gente? A gente poderia dizer vários tipos de casos. Então nem todo mundo tem preparo para relacionamento, tem que ter essa consciência. E muitas vezes eu vejo muitos homens não tendo essa percepção, tá? Não estou dizendo que ela esteja errada se acredita, nada disso, tá? Mas estou falando no geral. Nem todo mundo tem preparo, tá? Até mesmo um homem numa situação de super estresse, acúmulo de problema, irritação, entendeu? Exige uma saúde emocional, psicológica para poder lidar. E muitas vezes muitos homens cedem, né? Então, vamos lá. A questão da anulação do direito dele, né? A gente viu os mesmos problemas acontecerem. Até 2005 não tinha tanta câmera, tá? No Brasil. Tinha ali uma quantidade, mas não como hoje era. Então tudo que é lugar tem câmera, entendeu? Principalmente apartamento, né? Principalmente apartamento, né? Tem câmera, todo mundo é vigiado. Essa que é a verdade, todo mundo aqui é vigiado. Então, o que acontece? Quando uma pessoa agride uma outra pessoa dentro de um lugar que é vigiado, como que vai alegar defesa? Como que vai alegar problemas mentais, intelectuais ou acúmulo de problemas? Entendeu?
Até porque também a justiça, em algumas questões extraordinárias, o ponto fora do comum, ela não tem preparo para lidar com algumas questões, algumas exceções, tá? E nesse caso, que a gente vê a câmera ali próximo dentro do elevador, a gente vê que a pessoa ela propriamente anula a sua defesa. Vai falar o quê? Vai dizer o quê? Vai tentar diminuir as penas, mas cara, tipo assim, não tem defesa, entendeu? A imagem já fala pela pessoa, entendeu? Vai tentar diminuir os danos, vai tentar diminuir os efeitos, mas assim, a própria pessoa anula a sua própria defesa, né? E isso não é um caso isolado, isso acontece com muitas frequências. As pessoas assumem o risco, né, de anular sua própria defesa mesmo e, e não pensa, tá? Bom, vou falar aqui o último tópico aqui, né? Peço desculpa pelo barulho do cachorro e da moto, né? Que eu resolvi fazer a gravação hoje de manhã. Eu tô numa corrida danada nos meus projetos, né? E as consequências, né? Muita gente acaba até ouvindo e sabendo, mas as pessoas não acabam se sintonizando. Ele provavelmente vai ter problema se ele morar num condomínio de poder voltar a morar naquele condomínio, tá? As pessoas não vão querer ficar perto dele, no caso. Vai ficar difícil para poder arrumar emprego, entendeu? Futuras possibilidades de relacionamento vão ser diminuídas drasticamente, tá? Vai gastar um dinheiro para poder se defender na justiça por uma coisa que dificilmente tem defesa, entendeu? Só uma questão sobrenatural ali para poder ajudar. Vai gastar um dinheiro violento, vai gastar um tempo violento para poder se defender. E consequentemente também até os próprios familiares, alguns, nem vão querer muito abraçar a pessoa, entende? Então esses problemas eles sempre estão se repetindo, tá? Quando as pessoas cometem os erros que são visíveis, geralmente sempre está acontecendo, tá? Essa repetição, as pessoas não querem as pessoas se afastar, as pessoas não querem a outra pessoa perto, gastar um dinheiro violento na justiça para fazer a defesa, vai gastar um dinheiro, vai gastar um tempo de mental, psicológico para poder repor os vínculos que tinha anterior, porque todo mundo vai ficar sabendo, a dificuldade de ter um emprego, trabalhar, porque e aí, como é que vai ser agora? Porque você vai ter que repor o dinheiro que gastou na justiça, entendeu? A dificuldade de ter um relacionamento, ou seja, já está marcado, entendeu? Principalmente uma questão de agressão. E também o problema da justiça de não aplicar a mesma unidade de medida, né? Entendeu? Se a pessoa agrediu, ela tem que também receber agressão. Aí você consegue corrigir a mesma unidade de medida. Quando se coloca a pessoa para ficar presa em um determinado lugar, com uma unidade de medida que é uma restrição para não voltar a agredir a pessoa, não é mesmo a unidade de medida que seria devolver aquilo na mesma medida. Então, os efeitos daquela pena são efeitos adversos, tá? Efeitos que não tem nada a ver com aquilo que foi feito. Então, tudo isso colabora para ele voltar lá no início, começar a vida do zero, pelo fato que ele, a pena, melhor dizendo aqui, não foi aplicada da medida correta, que é ele receber na mínima proporção, da forma que ele deu 60 socos na mulher, ele deveria receber os 60 socos na mulher e morreu a história. Morreu a história. Não é assim, a pessoa fica presa, detida lá. Então você trata as questões com unidade de medida diferente, vai dar problema. Como sempre deu. Então, essas são as consequências que ele vai receber. Tá? Essas e outras consequências que eu não consegui captar. Mas sempre voltando para trás. Então ele vai ter que refazer amizade, vai ter que refazer a convivência, vai ter que demonstrar que reconheceu o que errou. Nós também temos um problema gravíssimo na lei que não ressalta o arrependimento, entendeu? É tudo como se fosse um espelho.
ação e consequência, ação, consequência, ação, consequência. Aí a gente vê as questões escalando de uma certa forma até o ponto do falecimento de alguns seres humanos. Ou seja, não se há um foco no arrependimento, uma mudança, e sim nas consequências. Então tudo isso é o mal do ser humano e dificulta o ser humano até mesmo de se reiterar, porque o foco é muito mais em consequência do que arrependimento, né, de mudança, né? Você enfrenta as consequências, mas tem que se arrepender. E aí fica um espelho refletivo, né? Que vai escalando, 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 até como acontece muitas vezes, a morte da pessoa, né? Entendeu? Porque não se aplica a unidade de medida correta e também não se aplica de fato, de verdade, o arrependimento, né? Então essa é a minha análise, gente. Peço perdão aí pela correria e é isso que eu queria falar para vocês, tá? Fui, gente.